de Tarso. O ano novo é uma oportunidade de renovação, embora a nossa vida aqui seja contínua. A cada ano que passa, nós temos uma nova oportunidade de transformação. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a equipe espiritual aqui da casa, os nossos mentores espirituais, anjos guardiões, protetores. Vamos agradecer pela nossa presença aqui, por toda a luz que essa casa traz para nós e pedir que as boas energias aqui formadas pelas palavras do Evangelho, pelos ensinamentos de Jesus, sejam em parte carregadas conosco para os nossos lares, para os nossos familiares que não puderam estar presentes e que em parte elas possam ser levadas para os locais onde há dor e sofrimento. Que assim seja. Então, como foi dito, o capítulo destinado para preleções dessa semana é o capítulo 24, não colocar a candeia sobre o OQI. Eu vou iniciar lendo o trecho evangélico desse capítulo, que é muito importante para que a gente possa ouvir as palavras e, a partir daí, conseguir interpretá-las. Então, não colocar a candeia debaixo do alqueire. Esse é o título do capítulo. A candeia debaixo do alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Nem os que acendem uma luzerna a colocam debaixo do alqueire, mas põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 15. Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama. Põe-na assim sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se fazer-se pública. Isso está em Lucas, capítulo 8, versículos 16 a 17. E chegando-se a ele os discípulos, a Jesus, lhe disseram: Por que razão fala tu por parábolas? E ele respondendo lhes disse: Porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Aí ele fala mais um trecho aqui, que eu vou só ler os destaques. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam no coração, e se convertam, e eu os sare. Isso está em Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 15. Esse é o trecho evangélico. Em primeiro lugar, muito importante que a gente entenda o objetivo desse capítulo. Então, qual é o objetivo? Esse capítulo ele é um convite para que nós possamos agir de acordo com os ensinamentos de Jesus, semeando ou espalhando o conhecimento espiritual e as virtudes, e dessa forma iluminando o pensamento da humanidade ou da sociedade em que nós estamos vivendo. Esse é o objetivo do capítulo. Para que nós possamos entender por que Jesus fala por parábolas, que é o que inclusive ele explica para os discípulos, nós precisamos entender o que é uma parábola. Então, parábola trata-se de uma narrativa que transmite uma mensagem, uma narrativa alegórica propriamente dita, que transmite uma mensagem indireta por meio de uma comparação. E geralmente essa mensagem tem um cunho moral. Por que Jesus fala por parábolas? Vários estudiosos espíritas tentam traduzir isso para nós. Então, Eliseu Rigonati, no Evangelho dos Humildes, ele diz que Jesus fala por parábolas porque as parábolas são provérbios que acompanham os povos através dos tempos, que por isso que ele optou por falar por parábolas. E Haroldo Dutra, que é um estudioso espírita, que deixa vários ensinamentos sobre o Evangelho, ele diz que
Jesus, na época em que ele veio para a Terra, a cultura hebraica usava muito de parábolas, que então por isso também que ele usou das parábolas para se comunicar com os discípulos e deixar os ensinamentos para nós. E ele revela os mistérios, a parábola ela é útil para revelar os mistérios do reino de Deus progressivamente, de acordo com a capacidade individual do povo da época, e que isso vai se adaptando às épocas até chegar na nossa época atual. E que usar comparação com coisas cotidianas, agricultura, coisas que o povo tinha contato na época, permitia que ele ilustrasse verdades espirituais complexas e que tornasse esse ensino memorável, que isso fosse lembrado através dos tempos. Por isso que ele fala por parábolas. Então, é uma conduta muito inteligente para que isso consiga se perpetuar ao longo do tempo e seja fácil de lembrar. Sobre a parábola, então, da candeia, não colocar a candeia debaixo do alqueire. Primeiro a gente precisa entender o que é candeia. Candeia é um instrumento de iluminação, como se fosse uma lâmpada a óleo. E o alqueire é um instrumento de armazenamento usado na época, que era como se fosse um cesto onde eles armazenavam grãos. Então, não colocar a candeia debaixo do alqueire significa, traduzindo, não esconder a luz, e sim espalhar a luz. Tanto que ele coloca que a luz tem que ficar num candeeiro para que se espalhe e todos a vejam. Então, qual que é a interpretação dessa parábola? Essa luz a que se refere Jesus, ela pode ser sim também entendida como uma luz material, mas o objetivo principal é falar da luz espiritual, da luz moral. A gente pode falar em luz material quando a gente se refere, por exemplo, à educação, nos termos de instrução mesmo, propriamente dita, a uma informação útil. Isso é um ensinamento técnico, isso é uma luz material. Então eu posso servir de luz material para alguém. Mas o principal convite do capítulo é que nós possamos agir de acordo com os ensinamentos de Jesus para semear a luz espiritual. E o que é essa luz espiritual? A luz espiritual, Terezinha Oliveira nos explica que é o conhecimento espiritual e as virtudes que permitem que a nossa sociedade, que a gente mesmo e que o próximo, que nós possamos reconhecer o verdadeiro sentido da vida. Então, o verdadeiro sentido da vida, ele é espiritual, porque nós sabemos que a nossa vida é eterna, nós somos espíritos eternos. Então, quando nós agimos de acordo com os ensinamentos e semeamos esse conhecimento espiritual e somos um exemplo de algumas virtudes, porque nessa fase nós não vamos ser de todas, infelizmente, mas pelo menos de algumas, nós permitimos que nós mesmos e que os nossos próximos, que nós conquistemos aceitação, resignação, resiliência, força para seguir, e que isso ilumina o nosso caminho aqui na Terra e que nós podemos aproveitar então melhor essa reencarnação. Uma vez que nós sabemos qual é a importância da luz e o que é essa luz, nós precisamos então entender como que nós vamos ser luz. Então, como que nós vamos transmitir essa luz? Basicamente, vai ser através de palavras edificantes, conduta moralmente correta e boas obras, que é o que o Evangelho inteiro prega. Se nós formos ler o Evangelho do começo ao fim, basicamente é sobre isso, sobre a reforma íntima. Traduzindo em ações do dia a dia, ser honesto, ter um dever cumprido, ser justo, ter uma postura empática, se colocar no lugar do próximo antes de criticar ou de julgar, ter uma boa vibração, porque a nossa vibração positiva, a nossa vibração de acordo com os ensinamentos de Jesus, ela atrai
tanto do ponto de vista material quanto espiritual. Do ponto de vista espiritual, nós nos permitimos ser ajudados, porque nós ficamos propensos a receber aquela ajuda. E do ponto de vista material, a gente transmite aquela energia, aquele magnetismo ao nosso redor, e o ambiente melhora. E dessa forma a gente espalha também luz. Então, ter uma boa vibração, não ficar pensando negativo ou no pessimismo. Isso é difícil, mas é necessário. A reforma íntima é o que o Evangelho, que a doutrina prega diariamente para nós, através do Evangelho, através dos livros espíritas, através das preleções, dos cursos. A reforma íntima é o meio que nós vamos ter para atingir a perfeição e caminhar através da estrada da evolução. Há quem diga que Jesus escondeu a luz sobre o alqueire, escondeu a candeia, porque ele não explicou explicitamente. Isso é inaceitável, isso jamais foi ou será uma verdade. Por quê? Porque Jesus é o nosso governador planetário, ele trouxe esses ensinamentos para nós. Tanto que ele expôs para nós que nós devemos espalhar a nossa luz. Só que ele, como diz o Haroldo, ele trouxe isso progressivamente. Então ele não podia dizer claramente na época com essas palavras. Mas nós somos espíritos inteligentes. Terezinha Oliveira frisa muito isso, que como nós somos espíritos inteligentes, a nossa tendência tem que ser evoluir. E que na época que a gente está agora, já é tarde para a gente não conseguir entender. A gente precisa se esforçar para entender. Então, toda vez que houver uma estranheza em algum ensinamento de Jesus, com certeza não é um erro no que ele falou, e sim uma dificuldade nossa de interpretação. Então, a gente precisa se instruir para que a gente possa interpretar o que ele disse. E a instrução, ela começa no Evangelho. E outro ponto que eu acho que é importante a gente frisar sempre é a oração. A oração, ela nos ajuda a manter a linha da melhora, da intenção de seguir os ensinamentos de Jesus. A oração não precisa ser longa ou cheia de palavras rebuscadas, mas aquela oração curtinha, aquela formulação mental, ai meu Deus, me ajuda, eu preciso vencer isso, me ajuda, eu não quero errar, isso nos ajuda a seguir. Então isso é muito importante. Esse tema, ele veio a calhar de ser a primeira preleção, de cair bem no primeiro domingo do ano, por conta disso. Apesar da nossa vida na Terra ser um contínuo, a cada mudança de ano, nós comemoramos uma chance de renovação. Por isso que nós comemoramos o Ano Novo. Então, esse é um momento propício para que a gente reflita assim, será que a luz que eu estou espalhando por aí é uma luz realmente que ilumina ou eu estou disseminando trevas? Será que eu estou ostentando? Será que eu estou ofuscando as pessoas que estão ao meu redor? Será que eu não estou tendo uma postura empática? Será que eu estou fazendo comentários que possam ferir e que eu estou achando que não está ferindo, mas que estão ferindo alguém? Então serve de reflexão, porque quando Jesus diz que nós devemos espalhar e semear o conhecimento espiritual, ele não quer dizer que a gente tem que sair pregando para o próximo. Olha, você tem que fazer isso, você tem que ler. Não é isso que ele quer dizer. A melhor pregação, ela vem pelo exemplo. Então nós temos que modificar os nossos sentimentos, o nosso pensamento e principalmente a nossa atitude. E isso vai transformando as pessoas ao nosso redor, mas em primeiro lugar nos transforma. Então, quando ele diz que nós temos que ser luz e semear o conhecimento espiritual, ele não está querendo dizer que a gente tem que sair pregando. Quando é necessário, quando é propício, aí sim fornecer uma explicação, mas de modo geral, a nossa atitude, ela semeia luz ou treva. Então a gente tem que tentar observar no nosso dia a dia o que nós estamos fazendo, porque infelizmente, apesar da Terra estar em transformação, ainda existe um ambiente muito nocivo, muito tóxico na Terra, muito trevoso, de pensamento, de objetivos de vida que ainda são muito inferiorizados, e nós precisamos tentar
crescer nesse meio moralmente e ajudar os que estão ao nosso redor, porque só assim nós vamos evoluir. Então a gente tem que olhar primeiro para nós. Será que essa luz que eu estou semeando é realmente uma luz? Ou será que eu estou colaborando para o pensamento da sociedade e da humanidade ficar nas trevas? Essa é a principal reflexão que tem que sair hoje daqui conosco. Eu vou ler um trecho do Evangelho dos Humildes, que não se refere a esse capítulo, mas ele cabe perfeitamente no que o capítulo quer dizer. Então ele diz assim: através dos séculos, nos dias luminosos ou no meio das trevas da ignorância, onde quer que se encontre um discípulo sincero, por mais humilde e pequenino que seja, junto dele estará um mensageiro de Jesus, animando, amparando, fortificando e inspirando o trabalhador de boa vontade, o discípulo fiel. Ou seja, quando nós agimos de acordo com os ensinamentos de Jesus, além de nós carrearmos outros espíritos que vão nos ajudar, nós mesmos vamos ser um mensageiro, porque nós vamos divulgar o ensinamento dele através da nossa postura. Era essa mensagem que eu queria passar hoje. Vou convidar todos para a prece final, para que nós possamos nos conectar com a equipe que está lá dentro para nos dar um passe, para que nós possamos receber as vibrações ali dentro da melhor forma possível, de acordo com as nossas necessidades reais. Pedir que nós possamos refletir ao longo desse ano, ou pelo menos ao longo do dia de hoje, sobre algumas posturas que nós precisamos mudar e que às vezes adiamos, procrastinamos, mas que chegou a hora da gente refletir sobre isso e se modificar. Não é fácil, mas que a gente consiga, através da oração e da instrução, de acordo com os ensinamentos de Jesus, seguir no caminho que Ele deixou para nós. Que assim seja.